Glória a Deus. Boa noite, igreja. Eu saúdo a todos com a paz de Cristo e quero expressar a minha alegria em poder estar aqui. Pela primeira vez eu estou vindo aqui nesse novo templo, né? Cheguei aí algumas vezes, lá no início, né, do bairro Catarina, mas aqui é a primeira vez. Mas pastor Renê e Jaísa são pessoas que eu conheci há muito tempo e aprendi muito com eles. Como o pastor Renê disse, foi ele que inaugurou o grupo de vida na minha casa. E eu dei as boas novas para ele nesta noite, dizendo: aquele grupo que o Senhor inaugurou, orou e abençoou, frutificou. E hoje, daquele grupo, já somos 9, né? Para a glória de Deus. E o pastor Renê também foi um dos nossos professores, né? Nos ensinou muito, né? Desde a época em que eu trabalhava na igreja como obreiro. Eu fui obreiro durante 14 anos lá no Alcântara, 15 anos como diácono e agora 6 anos ao chamado pastoral, né? Pela graça de Deus, não que eu mereça, não mereço nada, mas é a graça do Senhor que nos alcançou. Eu quero expressar a minha gratidão por estar aqui, pastor Renê e Jaísa, pelo convite, pela confiança, e eu quero nessa noite, desejar que você seja ricamente abençoado. Eu também quero ser abençoado, porque aquele que está no púlpito, né, também é abençoado, também aprende. Eu tenho dito que eu sou um aprendiz, um eterno aprendiz. Estou sempre aprendendo com Deus, com o Espírito Santo, né? Então, eu peço a Deus que todos nós saiamos daqui abençoados. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor nos ajude. Eu quero orar, agradecendo a Deus. Querido Deus e Pai, no nome santo e poderoso de Jesus, aqui estamos para a glória do Teu nome, sedentos da Tua palavra, desejosos de ouvir a voz do Espírito Santo, ser tocados pelo Espírito Santo, ser moldados pelo Espírito Santo. Eu oro te pedindo, ó Deus, vem falar comigo, vem falar com esse teu filho, com essa tua filha que está aqui nesta noite, e que ele saia daqui abençoado, transformado, renovado, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu creio que alguns irmãos que estão sentados, eu possa conhecer, só que daqui eu não estou reconhecendo, primeiro por causa da máscara, né? E segundo, porque eu resisto em usar óculos, não é? Eu resisto, eu preciso usar óculos, mas eu vou insistir, né, em não usar enquanto eu puder. Mas vamos lá. E nessa introdução dessa palavra, né, eu começo fazendo 2 perguntas para a igreja, né? 2 perguntas para você, que é um cristão verdadeiro. Eu pergunto, em algum momento da sua vida, você já se perguntou: o que Deus quer de mim? Você já fez essa pergunta? O que Deus quer de mim?
Uma outra pergunta, né, que espero que você já tenha feito: como posso deixar o meu Deus satisfeito? Você já se perguntou? Não é? O que Deus espera de você, o que Deus quer de você, e como deixar esse Deus satisfeito? Eu digo que Deus deseja duas coisas de cada um de nós. A primeira é que nós venhamos a conhecê-lo como nosso Pai. Então, Ele espera que nós venhamos a conhecê-lo. E toda vez que eu falo isso, eu lembro da missão que nós temos lá no Alcântara, que é a seguinte: todo membro participante conheça profundamente a Deus e seja capacitado por Ele a torná-lo conhecido. Essa é a missão da igreja lá no Alcântara, para os membros, né? Que nós venhamos a conhecê-lo, porque esse é um desejo de Deus, né? E eu gosto muito de trazer referências da própria palavra para afirmar aquilo que nós estamos falando. João 17. João, capítulo 17, versículo 3, diz assim, só para confirmar que a vontade de Deus, o nosso Pai, é que nós venhamos a conhecê-lo. Diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, é um desejo de Deus que nós venhamos a conhecê-lo. Segundo, que sejamos filhos perfeitos como o seu próprio Filho. Nós precisamos ser imitadores de Cristo. E isso também está na palavra de Deus, Efésios capítulo 5, versículo 1. Efésios 5, capítulo 1. Ok? Diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. É o desejo de Deus para nós. Primeiro, que o conheçamos. Segundo, que nós venhamos a ser imitadores de Cristo. Ser perfeito como Ele, o Senhor, é, como seu Filho é. E quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nos tornamos os filhos que Ele deseja. Na medida que você vai conhecendo a Deus, você vai se tornando esse filho que o Pai deseja ter, encontrar. Mas modificamos também, na medida que nós conhecemos a Deus, mais modificamos o nosso comportamento, a nossa mente, os nossos sentimentos sobre a nossa relação com os outros, a nossa relação com nós mesmos e também com Deus. À medida que vamos conhecendo a Deus, essas coisas vão acontecendo. Esse texto que nós vamos ler, que é o texto base, né, para essa ministração, está em Gálatas 5. Ele é um texto muito famoso, muito conhecido, e ele serve como um tipo de resumo do caráter do próprio Jesus. Gálatas 5, ele é um resumo do caráter do próprio Jesus.
esse capítulo, ele nos ajuda a lembrar como ser filhos perfeitos e como agradar o nosso Pai. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gálatas 5, que fala sobre o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é o resultado gerado pelo Espírito Santo na vida do cristão que é verdadeiramente salvo. Você tem convicção da sua salvação? Erga a sua mão. Glória a Deus. Então, você verdadeiramente é um homem, uma mulher salvo em Cristo Jesus. E o fruto do Espírito é o resultado gerado pela presença do Espírito Santo na sua vida. Essa carta, que o apóstolo escreveu, a carta de Paulo aos Gálatas, na verdade, nos mostra um momento em que um grupo de cristãos ensinava os membros da igreja da Galácia. Eles ensinavam, esse grupo de cristãos ensinava que era necessário guardar toda a lei de Moisés para ser salvo. Isso fez com que Paulo viesse a combater esta heresia. E Paulo ensinava que a salvação é mediante a fé em Jesus Cristo e que Ele é o único caminho para alcançar a salvação. Um outro problema ali na igreja era os seus conflitos pessoais por conta de discórdias entre irmãos. Então, essa carta ela foi escrita em um momento em que a igreja ali na Galácia vivia esta situação. Então, Paulo ensina que a solução para ambos os problemas seria o Espírito Santo de Deus. A questão é que muitos cristãos de hoje em dia, graças a Deus, não se encontram aqui na igreja no Catarina, pastor Renê? Não tem, Mas muitos cristãos de hoje em dia não se relacionam bem como igreja e nem obedecem a Deus por conta de não ter este fruto do Espírito Santo. Então eu quero ler com você, para ficar bem memorizado, Gálatas 5, a partir do versículo 16. Gálatas 5, do capítulo 16 até o capítulo 25. Diz assim a palavra de Deus: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas,
a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E aqui, concupiscência, tem certas palavras na Bíblia, né, que a gente passa batido e a gente não tem um entendimento claro do que elas significam. Concupiscência é um termo, né, utilizado para designar a cobiça ou o apreço por bens materiais, assim como os prazeres sexuais. Bem, a gente precisa ter uma clareza bem grande com relação às obras da carne, porque a carne, ela milita contra o espírito e o espírito contra a carne. A carne está aqui e ela não se converte. A carne não se converte. Você tem com você algo que dorme com você, acorda com você, passa o dia todo com você, mas que tenta levar você para o lado errado, para o lado da desobediência, contrário à vontade de Deus. E nós temos que ter muito cuidado com a inclinação que a carne oferece. Veja, as obras da carne, elas estão divididas em 4 áreas, que podemos dizer assim. Primeiro, área sexual. Começa lá, prostituição. O que é prostituição? Sexo ilícito. Sexo antes do casamento. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Impureza, que é o mesmo que imoralidade, pornografia. E hoje nós estamos vivendo um tempo em que nós precisamos ter cuidado, e o cuidado, ele é redobrado com relação às nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, porque tem uma ferramenta hoje muito usada, que é o celular, que mostra com muita facilidade, né, cenas, né, de imoralidade, de pornografia, e nós precisamos ter muito cuidado, porque as crianças não sabem hoje ficar sem o celular, e ali é só apertar uma tecla e a pornografia, ela aparece. Muito cuidado. Prostituição, impureza, que eu acabei de falar, e lascívia, de ser algo saudável. Assim deve ser a nossa vida espiritual. A vida espiritual de cada um. Nós precisamos amadurecer, nós precisamos estar preparados, nós precisamos viver bem, nós precisamos ser fortes. Por isso, o fruto do Espírito Santo, que também é essa relação do fruto do Espírito, não é? Também podemos subdividi-lo em 3 partes, não é? Que são 9 o fruto do Espírito Santo. Amor, alegria e paz, que tem a ver de você para com Deus. Longanimidade, benignidade, bondade, tem a ver de você para com o seu próximo.
E fidelidade, mansidão e domínio próprio tem a ver consigo mesmo. Então nós precisamos conhecer esse fruto do Espírito Santo e ver o quanto ele nos é importante. E nós precisamos cultivar. Tem pessoas que têm dificuldade em viver um ou outro, ou menos inclinado para um do que para outro, mas nós precisamos entender o quanto o fruto do Espírito Santo é importante na nossa vida. Muito importante. O primeiro deles é o amor, que é a base de todas as virtudes. Na verdade, o fruto do Espírito são virtudes de Deus para nós. E o amor é a base, né? A base de todas as outras virtudes. Nós podemos dizer que o fruto do Espírito é o amor, seguido necessariamente pelas 8 outras preciosas virtudes. O amor é importante na nossa vida. Nós precisamos ser homens e mulheres cheios do amor de Deus. Precisamos estar cheios. Precisa fazer parte da nossa oração diária. Senhor, enche-me do teu amor. Transborda-me do teu amor. Não é? É isso que se espera dos verdadeiros cristãos naquela pregação que foi feita por João Batista. João Batista, ele enfatizou que o arrependimento verdadeiro, ele produz fruto visível de mudança de comportamento. Mateus 3:8, não precisa abrir, diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, nós precisamos ter esse entendimento de que, sem esse amor, nós não conseguiremos. Nós não vamos conhecer a Deus da forma como Ele deseja. Só para você ter uma ideia, 1 Coríntios 13, 1 e 2, deixa bem claro isso. 1 Coríntios 13, 1 e 2 diz assim: ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu tenha o dom de profetizar, ainda que eu tenha tamanha fé, ainda que eu distribua todos os meus bens, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então você veja o quanto é importante. Eu posso falar em línguas, eu posso ter o dom de profetizar, eu posso ter uma fé que chama atenção, não é? Eu posso vender todos os meus bens e dar para os pobres, mas nada disso valeria se eu não tivesse amor. Então, o cristão, principalmente, nós precisamos ser pessoas amorosas, cheios do amor de Deus. Em 1 João 4:8 diz: aquele que não ama, não conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Alegria faz parte do fruto do Espírito Santo. A alegria que é uma consequência direta do amor. Não é uma alegria superficial. A alegria que é gerada em nós não significa a ausência de aflições ou de dificuldades. O cristão que vive essas virtudes, que está cheio do Espírito Santo de Deus, ele é alegre em todo o tempo. Independe das aflições e das dificuldades.
as aflições, elas vêm para todos nós. Mas isso não pode tirar a nossa alegria, porque a nossa alegria não está baseado nos bens, não está baseado na nossa conta bancária, não está baseado, pela ausência de aflições. A nossa alegria é por saber que estamos salvos em Cristo Jesus. A nossa alegria é saber que a salvação nos espera. Essa é a nossa alegria. E você consegue vencer todas as dificuldades. Você consegue vencer as aflições, não apenas cheios de amor, não apenas cheios de alegria, mas cheios da presença do Espírito Santo de Deus. E Ele vai produzir em você tudo o que você precisa para vencer todo o mal, para vencer as inclinações da carne. Então, essa alegria, que é produzida pelo Espírito Santo, essa alegria que nos enche, não é uma alegria que, pela falta de dor, não. Tantas coisas nos faz sentir dor, tristeza às vezes, às vezes, mas não pode permanecer em nós, não é verdade? Nós precisamos ter um entendimento, nós precisamos compreender o que está escrito no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, esse é o meu versículo que eu gosto muito, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera. Eu estou alegre, eu sou alegre, porque tudo está no controle do meu Deus. Eu sou alegre porque nada está oculto ao meu Deus. Tudo Ele sabe, tudo Ele vê, tudo Ele pode. E as coisas vão acontecer na minha vida, não do meu modo, não do meu tempo, mas no modo de Deus, no tempo de Deus, mas que vão acontecer, vão. Você que tem orado pelos seus familiares, pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos, continue orando. Não esmoreça, confie. Coloque os seus joelhos no chão, dobre os seus joelhos, continua orando, orando pela sua igreja. A vitória é certa. A vitória é certa. Pastor Renê Jaísa conhece muito bem. Eu tenho 3 filhos. Um filho com 40 anos, vai fazer 41 agora em novembro. Eu tenho um com 38 e a minha filha tem 31. Eu cheguei a uma época em que os meus 3 filhos estavam fora dos caminhos do Senhor, ausentes no caminho de Deus. Mas eu nunca desacreditei de que um dia eles pudessem voltar. Eu e minha esposa continuamos a investir a nossa vida no reino de Deus, sempre trabalhando para o Senhor, sempre. Hoje, é claro, que com as experiências que obtive com o meu Senhor Jesus, eu hoje aconselho a muitos a estar servindo a Deus, mas não esquecer de que o seu primeiro ministério é a sua família. E eu confesso que um tempo atrás eu me dediquei muito, me lancei com tudo na obra de Deus. Eu não estou dizendo que com isso eu provoquei a saída dos meus filhos da igreja, dos caminhos do Senhor.
Eles confessam que eles fizeram isso porque queriam conhecer o mundo. Muito bem. 3 filhos, e todos 3 fora dos caminhos de Deus. Mas a oração continua. A fé permaneceu inabalável. A minha filha, final de 2016, queria ter a experiência dela com Deus. E ela foi para Jocum, lá em Pitangui, onde permanece até hoje na Jocum, só que agora em São Paulo. É uma missionária, ela cresceu na graça, no conhecimento, tem sido ousada, ela é uma evangelista, enfim, ela se reconciliou com Jesus. O meu mais velho, há coisa de uns 2 meses atrás, voltou para o Senhor Jesus. Andou por aí, dando umas cabeçadas, né? Papai, mamãe orando, até um dia que Deus o levou para dentro de uma igreja, e lá Deus tocou no coraçãozinho dele, e ele hoje está com o Senhor Jesus. E em virtude disso, a coisa de 2 semanas atrás, a minha neta mais velha recebeu o Senhor Jesus na sua vida. Deus está fazendo a obra, está faltando um filho. Ainda falta um filho. Ainda faltam 2 noras e 2 netos. Mas eu sei que vai acontecer. Eu creio. Não é? Eu creio. Eu continuo orando. E a minha alegria continua a mesma. Porque eu creio em Deus. Eu creio nas suas promessas. O mesmo vai acontecer com você. Continue orando. Deus, Ele está trabalhando. Deus está operando. Tem um cântico que diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, né? Nem jamais penetrou em coração humano o que Deus está preparando para aqueles que o amam. E eu creio que assim como eu, você ama a Cristo. Então Deus está preparando o melhor para vocês. Amém? Então tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A paz, no livro de Salmos, aprendemos que aquele que ama a lei de Deus possui grande paz. Isso está registrado no Salmos 119, versículo 165, que diz: grande paz tem os que amam a tua lei. A paz resultante do amor, essa paz é a marca de um coração sereno. É uma tranquilidade experimentada verdadeiramente por aqueles que são justificados mediante a fé. Romanos 5:1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Longanimidade. Você veja que esse fruto, amor, alegria, paz, nós precisamos cultivar, nós precisamos buscar, nós precisamos pedir a Deus: encha-me, ó Deus, enche-me do teu amor, da alegria do Senhor, da paz de Cristo. Trabalha na minha vida e também me faz ser um homem, uma mulher cheio de longanimidade. Longanimidade é a paciência. E a paciência é uma característica de quem foi regenerado. Longanimidade, né, que nos preserva das típicas explosões de ira. Tem muitos cristãos que explodem, ficam irados e explodem mesmo, não é? Que é comum
nas obras da carne. Isso eu creio que não é só eu que tenho visto. Você, vez ou outra, está vendo isso. Se descuidar, não vigiar, cai nessa cilada. Não é? Explode, fica irado. Isso é a ausência da longanimidade. Benignidade é o fruto que nós precisamos também buscar em Deus, que está mais ligado ao interior do homem. A benignidade, ela visa o bem-estar de outras pessoas. Benignidade significa amabilidade também, significa ternura, respeito no que se refere ao relacionamento com o próximo. Então nós precisamos ser pessoas benignas. Bondade também faz parte desse fruto, que também pode ser traduzida como generosidade, que está presente no coração e expressa nas ações daqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. A bondade, que nos capacita, a presença do Espírito Santo nos capacita a zelar pela verdade e pelo que é correto. Leva-nos a rejeitar tudo aquilo que é mal, que é perverso. Então nós precisamos ser pessoas boas. Isso nos faz ser corretas, pessoas corretas. Fidelidade, que em algumas traduções também aparece como traduzida como fé, não é? Que também se encaixa como lealdade. A fidelidade como fruto do Espírito não é apenas no que se resume aos homens, mas principalmente a Deus. Nós precisamos ser fiéis a Deus. Precisamos ser fiéis quando nós fazemos um voto diante de Deus. Nós precisamos ser fiéis a Deus em muitas coisas. Eu digo, e a palavra de Deus, ela fala sobre isso, porque Deus, Ele procura os fiéis da terra. A igreja do Senhor Jesus, o templo, ele só pode dar continuidade ao seu crescimento, às suas obras, se houver fidelidade por parte da congregação. Porque na ausência da fidelidade, o pastor Renê não vai poder fazer muita coisa. Essa igreja saiu do templo anterior e veio para este lugar, um local próprio, não é, pastor? Por causa da fidelidade do povo de Deus. Mas não para por aqui. Deus plantou esta igreja aqui neste lugar para alcançar todo o bairro do Catarina. Amém? Foi para isso. E você precisa ter esse entendimento que você precisa ser fiel a Deus. Também no que diz respeito a dízimos e ofertas. Salmos 101, do versículo 6 ao versículo 8, eu convido você para lermos juntos o que está no livro de Salmos, Salmos 101, versículo 6 a 8, que diz: os meus olhos procurarão
os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras, não permanecerá ante aos meus olhos. Manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. Deus procura os fiéis da terra. E nós precisamos orar e dizer: Senhor, faz de mim um homem, uma mulher fiel. Não somente a Ti, mas usar de fidelidade também para com os homens. Precisamos ser fiéis ao nosso cônjuge. Precisamos ser fiéis ao nosso patrão, porque ele nos paga um salário, não é? E nem sempre trabalhamos na presença dele. Então, nós precisamos ser fiéis, independente se o trabalho é duro ou não, se o salário é alto ou baixo, mas nós precisamos ser fiéis. Fiéis ao homem, fiéis a Deus. Uma outra coisa, mansidão, que é o oposto da agressividade, é o oposto da raiva, da violência. O crente precisa ser uma pessoa mansa, porque se temos o Espírito Santo dentro de nós, precisamos ser mansos. Nós precisamos ser gentis uns para com os outros. Isso revela o fruto do Espírito Santo em nós e nos faz imitadores do Senhor. Mateus 11:29 diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Domínio próprio, que também pode ser traduzido como temperança, e pode ser visto na relação que alguém tem consigo mesmo. Descreve a capacidade de uma pessoa conter-se a si mesma. Domínio próprio. Não é? Porque quando nós não temos o domínio próprio, damos vazão à ira, o ódio, a raiva. E isso não são características de um filho e de uma filha de Deus. Precisamos submeter nossas vontades à obediência de Cristo. Gálatas 5:23, Paulo mesmo está dizendo aqui: contra tais coisas não existe lei. Nós não somos capazes de exibir por nossa própria força essas virtudes que eu acabei de mencionar. Virtudes estas que fundamentam o caráter cristão. Gálatas 5:24 diz: o apóstolo, ele nos ensina que os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. Jesus, ele nos concede o que nós precisamos. Ele nos dá as ferramentas para vivermos em novidade de vida. Hoje já não somos mais os mesmos homens e mulheres. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. E nós precisamos viver de uma forma que agrada a Deus. Viver de uma forma que agrada a Ele. Nós precisamos conhecer Deus profundamente. Nós precisamos ser imitadores, sim, do Senhor Jesus. E talvez você possa dizer:
é muito difícil para um homem ser igual ao Senhor Jesus. Mas nós precisamos nos esforçar para fazer aquilo que Ele fez, para fazer aquilo que Ele espera que façamos. Nós temos que lutar contra a nossa própria carne, mas não com a nossa força humana, com a nossa capacidade humana. Nós não conseguiremos. Mas se buscarmos em Deus, nós conseguiremos. Jesus, Ele nos concede o que nós precisamos. Nós precisamos viver de uma forma, de uma maneira compatível com a nossa fé. E como servos do Senhor, a primeira coisa que deve ser notada em mim e em você é o nosso testemunho, é a nossa maneira de evangelizar, sem deixar sair uma palavra da nossa boca. É mostrar para as pessoas o que o Espírito Santo está produzindo dentro de nós. As pessoas vão ficar surpresas. Quem era você e hoje, como que você fala, como que você age, como que você se comporta. É isso que nós precisamos mostrar para as pessoas. Esse é o nosso testemunho de que o Espírito de Deus habita em nós. Porque as pessoas, pode ter certeza, elas estão olhando para você, elas estão olhando para mim. A começar pelos da nossa própria casa, a nossa família, os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho, eles estão olhando para nós. Eles estão buscando saber se realmente você hoje é uma nova criatura em Cristo Jesus. Eles estão querendo saber se esse Deus que você segue e serve realmente é poderoso para fazer mudanças na vida do homem. E nós precisamos atentar para isso. Nós precisamos lutar contra os impulsos da carne, através da nossa oração, da nossa busca ao Espírito Santo. Dizer: Espírito Santo de Deus, trabalha na minha vida, trabalha naquelas áreas aonde eu encontro dificuldade, porque não tem um cristão que possa dizer: não há área da minha vida que eu não tenha dificuldade. Todos nós temos. Em alguma área nós temos alguma fragilidade. É aí que nós precisamos intensificar as nossas orações. É pedir a Deus: trabalha, Espírito Santo. Me coloca na tua forma e me dê a forma que o Senhor deseja. Amém, igreja? Eu peço a Deus que essa seja a nossa oração diária. Eu peço a Deus que o Espírito Santo continue trabalhando nas nossas vidas. E que essas virtudes estejam presentes e sejam notórias na nossa vida. Amém? Pastor Renê, por favor. Eu agradeço mais uma vez ao pastor Renê e à irmã Jaísa. Agradeço à igreja pela recepção, né? Fui muito bem recebido e, como já conheço, né, o pastor de vocês,